Bom, fato é que eu tenho que dizer para todo mundo que acompanha o Jogo Aberto com constância, com frequência, que os secadores se deram mal neste programa. Não adiantou. A nossa hora vai chegar. Esse é o calendário do Palmeiras na competição. Ele tá no grupo A. 3 taca. O Palmeiras não... Taca. Nossa, o time acostumado com o Mundial, que é o Al-Ahly. Cadê o Corinthians e o São Paulo? O Al-Ahly tá em todos os mundiais aí. Olha a pergunta. Esse grupo não é um pouco mais simples do que o do Botafogo? Ah, sim. E na prática, pro Inter de Miami e pro Porto também vai ser. Palmeiras no Mundial é igual excursão, sabe, pra Aparecida do Norte. É bate e volta. O Palmeiras tá empolgado. Antes, Ronaldão prepara o secador, hein? Os caras estão falando que é rumo ao bi. Eu quero saber, Ronaldão, onde que o Corinthians joga no Mundial? Boa tarde. Que isso? É o passaporte pro Edu ir lá visitar o Palmeiras. Olha meu Mickey! Pelo menos eu vou, e você vai ficar? Ficar aqui no controle remoto, rapaz. Acabou de palestra. E eu vou te falar, o Palmeiras vai classificar em primeiro nessa fase de grupo. Olha! Vou mandar um abraço aí pro meu amigo Edu. O Palmeiras vai classificar em primeiro nessa fase de grupo. Olha! Né, e graças a Deus deu tudo certo. O palpite é o seguinte, a primeira fase só vai passar o Fluminense, velho. Alguns de vocês devem pensar que eu sou burro. Quais são os dois times desse grupo pra vocês que classificam? Boa pergunta. Palmeiras e Inter Miami. O Palmeiras passa em primeiro. A minha torcida não é nem aqui análise de futebol. É pra que Palmeiras e Inter Miami sigam nesse grupo. Eu fico todo contente nisso. Palmeiras e Porto passa. Palmeiras e Al-Ahly. Pra mim ainda Palmeiras e Porto. Palmeiras e Porto. Torcendo pro Palmeiras, mas algo me diz no ar que vai ser Al-Ahly e Porto. Palmeiras e Al-Ahly. Porto em primeiro, escreve aí. E o time do Messi em segundo. O Palmeiras vai ser o lanterna do grupo. Pode escrever. E o Corinthians? Lanterna do grupo. Passamos em primeiro, mais uns cofres para o clube. Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí do Jogo Aberto e sim, a Renata Fã falando dos secadores, que lá tem muito, né? Então, tiveram que engolir. O nosso Verdão passou sim em primeiro do grupo. Não foi um jogo tão bom ontem, mas o Palmeiras está classificado como primeiro. E vambora para tocar esse vídeo aí que os secadores tiveram que engolir o Verdão como primeiro do grupo e classificado para as oitavas. Você que não é inscrito, dá aquela moral, se inscreva e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. O que a gente vai fazer é ficar nos Estados Unidos mesmo. Vamos à paradisíaca Miami. Lá está a nossa Gabi Guimarães. Olha, pertinho do Hard Rock Stadium. Gabi, estamos aqui ainda impressionados. Que jogo duríssimo pro Palmeiras. O Inter Miami resolveu mostrar credenciais. Messi, Suárez, Busquets, todo mundo. Mas o Palmeiras está classificado, agora já pensa no Botafogo. A primeira missão foi cumprida, né, Gabi? Good morning, girl! Good morning, girl. Um abraço a você, Rê, para todos que estão ligados com a gente. What a crazy game aqui no Hard Rock Stadium, não é? Mais de 60 mil torcedores, um estádio belíssimo. Esses torcedores viram o Palmeiras fazer o pior jogo nesta Copa do Mundo de clubes até aqui. Inclusive, Rê, aqui dentro do estádio tem telões muito grandes pelos quais os torcedores e até os jogadores conseguiam observar os gols de Al-Ahly e Porto. Cada hora saía um gol. E conversando ali com os torcedores, havia até um medo no ar de repente, tudo dar errado, o Porto surpreender e o Palmeiras ficar fora da competição. Mas não foi isso que aconteceu, graças aos critérios de desempate e também a esse empate suado que o Palmeiras conseguiu contra o time do Messi e amigos. Até que esses amigos estão jogando bem, né? O Palmeiras não tem motivos para ficar feliz. O próprio técnico Abel Ferreira admitiu parcela da culpa por esse resultado, pela dificuldade que o time teve. E tem
Tem ainda preocupações relacionadas ao Murilo. Ele deixou o gramado no primeiro tempo, sentindo dores na coxa direita, precisou ser substituído e o Murilo vai ser reavaliado hoje, longe dessa terra que venta e faz calor, mas na verdade vai ser avaliado lá em Greensboro, na Carolina do Norte, onde é o QG, a sede do Palmeiras. A gente está de olho na situação do zagueiro, porque ao contrário do Aníbal Moreno, em que a gente falava, olha, é só um edema na coxa direita, inclusive a tendência é que ele volte sim para o jogo contra o Botafogo pelas oitavas de final, o Murilo não. O Murilo, ao que tudo indica, tem um problema mais sério. A própria imagem que a gente viu aqui, né, ao vivo mesmo, a maneira como ele sai do gramado, indica que o Murilo tem uma situação mais preocupante. Ele vai ser avaliado, mais tarde a equipe da Band também estará em Greensboro para trazer todas as atualizações, mas por hora, vamos relembrar esse jogo em que a gente viu o Messi lamentando o empate do Palmeiras e em que o Verdão sofreu muito, mas conseguiu escrever uma boa história. Terminou na liderança do seu grupo e agora vai encarar o Botafogo nas oitavas de final. O duelo entre Palmeiras e Inter Miami teve tudo que uma boa história precisa ter. Para começar, um protagonista aclamado pela crítica internacional. Esse dia mesmo o Messi falou que o Palmeiras é um grande time, então é legal. A gente hoje o Palmeiras e o time do Messi. É minha primeira vez vendo o Messi, então estou muito emocionado. Vamos, Messi! O roteiro também tem que ser envolvente, como foi assistir a cobrança de escanteio do Veiga, em que Gustavo Gomes testou, mas parou na defesa do Ustari. Depois, o próprio zagueiro perdeu a disputa de bola com Suárez, que encontrou Allende. Ele correu o campo todo e abriu o placar num belo contra-ataque. E aí eu tenho que chamar a responsabilidade para mim, porque não ajudei na primeira parte os meus jogadores a parar aquilo que eram os movimentos de trás para a frente do nosso adversário, ou seja, o adversário já estava a ganhar o jogo e depois todos os movimentos que faziam eram de aproximação. Mesmo com algumas tentativas de empatar, o início do roteiro expôs a fragilidade de alguns personagens do Palmeiras. Flávio Lopes estava a pedir passagem, como todos vocês queriam, e eu também, e hoje não fez um jogo tão conseguido. O Aníbal poderia ter jogado hoje, foi uma decisão minha, porque achei que nós hoje, os médios, tinham que ser mais de cobertura de corredor e menos fixo, e o Emiliano é um jogador mais posicional, não é um cão de caça, é um cão de guarda. A decisão pelo Veiga foi meter mais experiência neste jogo. A história ainda entregou muita ação de Messi. O argentino deu passe para Suárez e o uruguaio saiu da marcação do Evangelista e do Fux para ampliar. Na minha cabeça, na prancheta funciona tudo certo. Na prancheta eu não perco um jogo. Então calma, cheguei ao intervalo, disse lá fora, galera, tenham certeza de uma coisa, vai ser impossível fazermos pior que o que fizemos na primeira parte. Às vezes, o roteiro pede a participação de novos personagens. Foi o que Abel Ferreira fez. Maurício no lugar do Veiga, Paulinho na vaga do Facundo Torres. Evangelista foi substituído por Vitor Roque e o Alan entrou no lugar do Rocha. Os ajustes fizeram efeito. Alan deu um passe de cinema para o Paulinho diminuir. Fico muito feliz de ter ajudado o Palmeiras de alguma forma hoje a buscar o resultado e assim a classificação. O ex-jogador do Galo hoje é coadjuvante no Palmeiras, mas teve noite de protagonista. Paulinho fez um cruzamento na área e na sobra, Maurício não desperdiçou. 2-2, nada óbvio. Eles estavam tendo muita posse de bola, porque é uma equipe que tem muita qualidade. Se você deixar eles com espaço e com a posse de bola, eles ficam muito confortáveis. Então ele acabou ajustando essas questões e também um pouco da questão com a bola, de estar bem posicionada. A gente sabia que a equipe deles é uma equipe que fica muito com as linhas muito próximas e tem um espaço na profundidade muito grande para poder fazer esses movimentos de ruptura. O importante é que o equipo pudo competir à altura de lo que es este Mundial de Clubes, a pesar de clasificar, creo que dejamos una buena imagen competitiva. Com o empate na raça, o Palmeiras não apenas confirmou a permanência na competição, como também garantiu a liderança do Grupo A. A parte 2 dessa história agora será nas oitavas de final, contra um adversário já muito conhecido. Eu acho que vai ser difícil para o Palmeiras, como vai ser difícil para o Botafogo também. São duas grandes equipes, vale também, acho que é importante a gente destacar
o que o futebol brasileiro tem feito aqui. Então a gente vai ter, né, um brasileiro nas quartas de finais, então isso também valoriza o nosso futebol, mas óbvio que quem não passar já sabe que vai ser pressão. O duelo no Hard Rock também teve um quê de noite de autógrafos. Tietado Messi trocou camisa com Estevão, chamado de Messinho quando criança. É incrível, cara. Um cara que você joga no videogame com ele e você tá trocando camisa com o cara, tá dividindo o campo com ele, é uma sensação incrível. Ele deu uma piscada pra mim, eu tremei as pernas. O encontro com um dos maiores jogadores do mundo resultou numa boa, mas assustadora história para o Palmeiras. Agora é recuperar, porque hoje levamos um valente susto. E aquilo que era o principal, que era passar à fase seguinte, ainda para mais em primeiro, e poder disputar de igual para igual com o Botafogo a próxima eliminatória, era... Sinceramente, se me tivesses dado um papel antes para eu assinar de vir para o Mundial, eu assinava se me dissesses que o final ia ser este. E ficou assim, né, Abel Ferreira? Palmeiras em primeiro, no grupo A, com 5 pontos. O Inter Miami também tem a mesma pontuação, mas os critérios é o segundo. Porto e Al Ahly eliminados. Aliás, fizeram um jogo bipolar, 4-4, maluco. Se a gente pensar, foram 12 gols em 2 jogos. É loucura, gente. 12 gols em 2 jogos. Bom, fato é que eu tenho que dizer para todo mundo que acompanha o Jogo Aberto com constância, com frequência, que os secadores se deram mal neste programa. Não adiantou. A nossa hora vai chegar. Esse é o calendário do Palmeiras na competição. Ele tá no grupo A. 3 taca. O Palmeiras não... Taca. Tem um time acostumado com o Mundial, que é o Al Ahly. Cadê o Corinthians e o São Paulo? O Al Ahly Vai tá em jogar? todos os mundiais aí. Olha a pergunta. Esse grupo não é um pouco mais simples do que o do Botafogo? Ah, sim. E na prática, pro Inter de Miami e pro Porto também vai ser. Palmeiras no Mundial é igual excursão, sabe, pra Aparecida do Norte. É bate e volta. O Palmeiras tá empolgado. Antes, Ronaldão prepara o secador, hein? Os caras estão falando que é rumo ao bi. Eu quero saber, Ronaldão, onde que o Corinthians joga no Mundial? Boa tarde. Que isso? É o passaporte pro Edu ir lá visitar o Palmeiras. É meu Mickey! Pelo menos eu vou, e você vai ficar? Ficar aqui no controle remoto, rapaz. Avante palestra. E eu vou te falar, o Palmeiras vai classificar em primeiro nessa fase de grupo. Olha! Vou mandar um abraço aí pro meu amigo Edu. O Palmeiras vai classificar em primeiro nessa fase de grupo. Olha! Né, e graças a Deus deu tudo certo. O palpite é o seguinte, a primeira fase só vai passar o Fluminense, velho. Alguns de vocês devem pensar que eu sou burro. Quais são os 2 times desse grupo pra vocês que classificam? Boa pergunta. Palmeiras e Inter Miami. O Palmeiras passa em primeiro. A minha torcida não é nem aqui análise de futebol. É pra que Palmeiras e Inter Miami sigam nesse grupo. Eu fico todo contente nisso. Palmeiras e Porto passa. Palmeiras e Al Ahly. Pra mim ainda Palmeiras e Porto. Palmeiras e Porto. Torcendo pro Palmeiras, mas algo me diz no ar que vai ser Al Ahly e Porto. Palmeiras e Al Ahly. Porto em primeiro, escreve aí. E o time do Messi em segundo. O Palmeiras vai ser o lanterna do grupo. Pode escrever. E o Corinthians? Lanterna do grupo. Passamos em primeiro, mais uns cofres para o clube. Olha, várias conclusões, acertamos bastante aqui, não é? Agora, claro, essa coisa de secar é tradicional, é o DNA, a alma do programa, não adianta. Então vamos continuar nesse ritmo, gostem ou não. E nesse caso, o secador não atingiu o Palmeiras. Pelo contrário, Edu, o Verdão foi lá, conseguiu essa primeira colocação, até uma pontuação apertada, não foi aquele grupo em que alguém sobrou e Messi, Suárez resolveram aparecer na reta final. Mas o Palmeiras agora tem o Botafogo e não dá para alegar desconhecimento. Já foi eliminado no ano passado pelo Botafogo da Libertadores, é uma espécie de revanche agora, já pensou no Mundial? Renata, não adiantou eles secarem, né? Não adiantou mais uma vez. Claro, uma hora eles vão acertar. Mas eles vão continuar secando, fique tranquilo. Vai demorar ainda. Não se surpreenda. Mas o que me deixou preocupado ontem foi a postura do Palmeiras, né?
A gente, há muito tempo eu não via o Palmeiras jogar tão mal como jogou, sabe, Renato? Nossa, que desânimo, tá classificado, a gente tem que ser realista. Eu acho que o mais importante, é claro, conseguiu um empate nos minutos finais ali, os jogadores lutaram até o final e conseguiu. Isso é uma marca também do Abel, a gente tem que ressaltar isso, a questão da resiliência, de acreditar até o final e de brigar. Mas eu vi que ontem a questão, até parte técnica, passe errando, domínio, postura dentro do campo também, isso me preocupou bastante. Mas, ao mesmo tempo, me dá uma tranquilidade, porque conhecendo o trabalho ali do Palmeiras, a questão interna, eu com certeza vai ser muito cobrado sobre isso. O Abel vai exigir muito mais dos atletas e para que o próximo jogo contra o Botafogo não aconteça esses erros que aconteceram nesse jogo. Ô, Rona, você gostou da postura do Botafogo diante do Atlético de Madrid? A postura, assim, gostar não gostei, porque eu acho que eu esperava mais, eu esperava um time um pouco mais aguerrido, um pouco mais, eles estavam muito encostados no John. Jogou com o regulamento embaixo do braço, ponto. Sim, mas aí ficar dentro da área, perto do goleiro, eu acho que fica mais assim, você respira mais quando essa bola não fica tanto tempo ali perto da defesa, quando você consegue colocar o adversário um pouco mais no meio de campo, e o Botafogo não conseguiu. Mas é por isso que eu pergunto, o Palmeiras realmente não fez um bom jogo, todo mundo viu, depois ainda conseguiu recuperar, empatar a partida, mas nem o Botafogo também fez algo primoroso diante do Atlético de Madrid, que precisava do resultado, o Botafogo não. Então, será que tem vantagem para esse confronto de final de semana das oitavas? Vantagem? É. Assim, na competição, quem sofreu mais e quem teve um discernimento diferente foi o Botafogo. Porque o Botafogo surpreendeu todo mundo. Na primeira vitória, depois grupo muito difícil. Agora, o Palmeiras, a gente esperava mais. Porque você esperava no primeiro tempo um Palmeiras diferente. Porque teve tempo de estudar o time do Messi, que vai cá, o time do Messi é mais um ano só, né? Acho que é mais um ano só o time do Messi. Vai ter que começar também a mexer no time do Messi lá, porque senão vai cansar ali. Tem gente que já não consegue correr mais, ainda mais no calor que estava. Agora a gente esperava mais. Mas o Abel recuperou no segundo tempo, com as mudanças que fez com os jogadores, deixou o Paulinho mais à frente, com o problema que ele tem de muscular, essa coisa toda. Não deixou ele ali desgastando no meio de campo. Ele falou para ele, ficar lá dentro da área. Então tem uma coisa boa do Abel. Mas nessa competição aí, ela não aceita desaforo não, hein? Agora só o mais erro um jogo, que tiver, vai vir embora. E já tá na hora do Palmeiras ir embora. Olha! Presta atenção. Tia Leila já tá enchendo o saco. Não, vai ser interessante que de novo teremos John Textor versus Leila Pereira. Eles se enfrentam toda hora. Não conseguem fugir um do outro. Cicinho, tem um detalhe. Ontem, no segundo tempo, pode ser que o aspecto físico tenha pesado pro Inter Miami, jogadores com mais idade. Mas o Palmeiras melhorou com as entradas do Maurício, o Alan, Paulinho, principalmente, porque eles trouxeram uma espécie de frescor para a partida, conseguiram correr mais, reter mais a bola. O Palmeiras parece que se organizou e conseguiu pelo menos empatar. Acho que fica como lição isso para a próxima partida. Qualquer vacilo nessa Copa do Mundo é fatal. E que lição que o Palmeiras tem que tirar desse jogo, né? Principalmente no quesito empenho para você, quando você está sem a bola. O Palmeiras, o que chama a atenção no time, o que tem chamado a atenção no time do Palmeiras do Abel, sem a bola, é um time totalmente organizado defensivamente, comprometido desde o ataque ali até o sistema defensivo. E ontem nós não vimos isso, nós vimos com as mudanças, a entrada desses jogadores, Paulinho e Maurício, com a bola, sim, muita qualidade, mas sem a bola também aquela morosidade. A equipe do Inter Miami... E não tinha sofrido gol ainda. Exatamente, a equipe do Inter Miami jogando de qualquer jeito. Então, assim, o Palmeiras, acredito que não vai jogar mal como jogou esse jogo, mas enfrenta também um Botafogo com muito mais qualidade do que o Inter de Miami. Então, o Palmeiras vai precisar muito mais. Gols do Palmeiras nesse Mundial. Flaco Lopes contra o Al-Ahly, aquele gol de contra-ataque, ele saiu do banco. Paulinho ontem saiu do banco. Maurício ontem saiu do banco. São os 3 gols. No primeiro jogo não teve gol contra o Porto, né? Foi 0-0. Todos os gols do Palmeiras foram de caras que começaram no banco de reservas. Que ele marcou, porque o outro foi contra, né? Que ele marcou. Aquele não saiu do banco. Não, aquele ele começou a titular. Não é o nome do... o Abu Ali. É o que fez o hat-trick ontem contra o Porto, né? Jogador do Al-Ahly. Se contar o contra, ele é o artilheiro isolado do Mundial, mas não conta, então ele é artilheiro dividido. Tem 4 gols. Contando contra, né? Ao todo são 3 gols a favor. Eu acho que é saber usar o elenco. O time estava jogando mal e ele precisava de uma mexida estratégica que jogasse o time para frente. Importante destacar, além das possibilidades e das mexidas que fez o Abel,
o apoio da torcida. Você falava do mental. A torcida do Palmeiras, mais uma vez, jogou com o time, empurrou o time. Mesmo quando estava perdendo. E isso também dá um gás. Isso é verdade. Isso não deixa o time esmorecer. Tá perdendo de 2-0 e a torcida cantando. Vamos embora. Não vamos parar. É aquela história. O gol sai ali, o primeiro gol, e reacende a possibilidade de você buscar o resultado. Então, ali o time cresce de novo e mentalmente, né, porque já estava pressionando, mentalmente ele ganha confiança e termina o jogo com uma chance de virar. A última bola do jogo... Tem mais 5 minutos, o Palmeiras ganha o jogo. A última bola do jogo é uma finalização. Parecia isso? Né? Parecia. Porque o time cresceu e você vê que murchou o Inter Miami. Murchou. Fisicamente. Cansou, né? O Mascherano, inclusive, na coletiva, ele reconhece que o time cansou. Ali na metade, no segundo tempo. Essa é uma questão muito do Mundial, Abel. De você... isso dentro dos jogos e ao longo da competição. Tá? Você, às vezes, começa com uma intensidade muito alta e falta fôlego no final. Por outro lado, há quem segure um pouquinho no início e aperte no segundo tempo. Isso pode pesar também para a sequência, porque... Mas o Palmeiras, nas 2 vitórias, foi assim, não foi? Cresceu no segundo tempo. Contra o Al-Ahly e contra o Inter Miami, não foi? Cresceu um empate com o Inter Miami. Desculpa. Empate. Não, contra ontem o Al-Ahly... Ontem não foi vitória. Foi só uma vitória. Mas foi uma cara de vitória que eu já estou até trocando, é verdade. Mas é um time que no primeiro jogo ficou muito na cara, para mim, na minha leitura, que foi uma estratégia. Até porque tinha aquele calor descomunal, jogando debaixo de um sol louco e tal. Ontem também tinha calor, mas era um jogo à noite. Então você, teoricamente, não precisava tanto se dosar no primeiro tempo. O Palmeiras deixou muito a bola com o Inter Miami em vários momentos. Teve que correr atrás, né? Embora tenha tido até mais posse de bola, na média. Mas porque são construções diferentes. Era muito nítido isso. O Inter Miami pegava a bola, toca para o lado, tira a velocidade, dá a bola. Ficava ali o Busquets entre os 2 zagueiros, toca para cá, toca para lá, e vinha o Messi, tocava. O Palmeiras pega a bola e é muito mais vertical, sempre, sempre. Não é o time que vai trabalhar tirando velocidade, cadenciando o jogo, é o time que vai para dentro. Então aposta muito mais em jogadas individuais, bolas verticais, lançamentos, cruzamentos na área, o tempo inteiro assim. São características diferentes. Então, a gente olhou e viu o jogo. Teve um momento ali que o Inter Miami segurou a posse de bola por mais de 2 minutos, né? Quase 2 minutos e meio, mais ou menos isso. E o Palmeiras estava ali parado olhando. Mas não pressiona e tal. Às vezes é também uma estratégia para, quando roubar essa bola, tentar ser mais efetivo. Só que, no todo, o Palmeiras teve mais tempo a bola no pé. É que ele tem uma construção mais vertical e a cada vez que ele tem a posse de bola, ele resolve mais rápido. É que ele tem mais vezes a posse de bola. Isso, na soma total, dá mais posse, em média, para o Palmeiras. Mas eu acho que é importante a gente atentar para isso. Para uma competição que, até o final, para quem chegar à final, terá 7 jogos, para alguns já acabou com 3. É importante saber dosar as forças. Acho que ontem pode ter acontecido... Isso também? Pode ter acontecido também um pouco de desgaste, porque são jogos em sequência. Em jogos com uma exigência, com uma cobrança, com uma pressão muito grande para todo mundo. E talvez o Palmeiras tenha sentido isso um pouco ao longo do jogo. É que teve força para tirar do banco, energia para buscar o empate. É que a questão... Acho que vale o paralelo com o jogo com o Al-Ahly, né? Porque você sentiu o crescimento do time no segundo tempo contra o Al-Ahly, embora o crescimento é logo cedo por causa do gol que sai pouco depois do intervalo. E ontem a gente só fala do crescimento do Palmeiras a partir dos 15 minutos finais, né? Assim, até o começo teve a chance do Allende, teve o segundo gol do Inter Miami do Suárez, que assim... acho que a gente tem que elogiar demais, até porque o Suárez mesmo até foi destacado. No aquecimento você já vê que ele sente, assim, ele tem muita jogo. Ele tem muita limitação com dor no física. joelho, fecharam nele. E ele conseguiu fazer aquele gol, é do cara assim, pode ficar debatendo o termo, se é craque e tudo mais, mas para mim ele é... Quando a gente fala dos grandes atacantes, do camisas 9 da geração dele, ele tá na mesa. Ele tá na mesa dos principais centroavantes da geração dele. Assim, no meu gosto, ele tá em primeiro lugar nessa mesa. Eu acho que é perfeitamente defender. É perfeitamente, porque o nível... Pode até discutir, porque eu até uma hora falei 2 gênios, Messi, Suárez e Eugênio. Falei, não, Messi é gênio. Você pode discutir qual que é o... Não sei se ele é ou não o Suárez, mas ontem foi gênio.
Ontem ele foi gênio. Então, fazer todo esse destaque... O joelho baleado, fazer um gol daquele, jogar o que ele jogou, brincadeira. Eu só tô fazendo todo o destaque para não parecer que eu estou querendo tirar o mérito do gol, pelo contrário. Mas não dá para o Palmeiras ser tão permissivo no lance, assim como foi. Ele passou tranquilamente pelo Evangelista, o corte que ele dá no Bruno Fux. Então, assim, acho que o Palmeiras teve essa questão muito complicada de marcação. Então, a gente falar de estratégia, acho que contra o Al-Ahly, pelo calor que era mais pesado, eu até acho que cabe mais como justificativa. Ontem, sinceramente, eu não consigo ver isso como uma justificativa para uma atuação tão abaixo. Até porque a gente está falando de várias questões, tática, física, técnica, que o Palmeiras deixou a desejar. Até estava perguntando na tarde ali se o Palmeiras foi o brasileiro que empolgou menos. Sinceramente, olhando o recorte total da fase de grupos, para mim não empolgou. Assim, não acho que o Palmeiras tenha empolgado na fase de grupos, ainda que tenha entregado o objetivo. O primeiro jogou bem contra o Porto. Isso é fato. Então, empolgou até contra o Porto. Mas se você fizer um recorte dos 3 jogos pensando em desempenho, eu imaginava que seria melhor em relação ao desempenho. Uma frase na resposta da coletiva ontem, eu não pesquei, não consegui pegar qual foi a pergunta, mas na resposta ele falou assim: eu não jogo para dar show, para jogar bem, eu jogo para ganhar. Vocês viram isso? Sim. Então ele não está preocupado com show, com entretenimento, futebol, arte, ele quer ganhar. E acho que ele está correto dentro do objetivo, mas assim, a partir do momento que o Palmeiras monta o elenco mais forte que já teve, com todo esse projeto vencedor, mais, né? Eu acho que poderia apresentar um desempenho melhor. Lógico, o objetivo foi cumprido, a gente fala dessa resiliência, a partir de agora é outra história, não é porque foi uma atuação, para mim, ruim contra o Inter Miami, que você olha, Palmeiras agora contra o Botafogo, que fez uma fase de grupos tão boa, para mim é 50-50, é outra história, é outro jogo. Calma que a gente já vai falar do confronto. Nem vou me adiantar, mas assim, acho que dentro do desempenho que eu imaginava, eu acho que era para o Palmeiras ter entregado mais. A gente falamos muito já de escalação, de prováveis erros do Abel, dos jogadores que entraram bem e mudaram o rumo do jogo, como o Paulinho, como o Maurício, como o Alan, não é? E eu queria falar um pouco agora de individualidades que não foram bem. Já citamos o Fux, é Bruno, né, o primeiro nome? Isso. Bruno Fux. Eu, na minha visão, achei que ele entrou mal demais. Foi mal no gol do Soares, foi mal também numa bola que ele vai tocar ali do lado esquerdo e toca para a lateral, erra um passe assim inacreditável. Não foi bem, ele joga melhor. Tem condições de jogar mais, o Fux. E outro, esse chama muita atenção, é o Estevão. Porque falamos do Luiz Soares, 38 anos, problema no joelho. Decidiu, arrebentou. O que a gente espera do Estevão, que é craque, é um grande jogador, está indo para a Europa com 18 anos? Que ele decida os jogos. Nós só cobramos de quem a gente sabe que tem capacidade e qualidade para fazer. Na minha opinião, o Estevão pode jogar muito mais do que ele tem jogado ou que ele jogou até aqui no Mundial. E ontem achei que ele foi mal. Não se escondeu, partiu para cima como sempre, é ousado, mas não acertou uma finalização. E o jogador com o destaque que tem, jogador de seleção brasileira, jogador que está indo para a Europa, pode jogar muito mais. Olha os números aí. Eugênio, concorda, discorda, estou exagerando? A gente espera que jogue mais mesmo, né? Não está abaixo até agora no Mundial? Então, Abel, a gente precisa primeiro pontuar algumas questões, né? Então pontue. O nível técnico é diferente daquele que ele está acostumado a jogar dentro do futebol brasileiro. É mais puxado. O nível físico também é diferente. E eu acho que... Eu já pontuei isso aqui uma vez. O Estevão, ele, ao contrário do Endrick, ele não ganhou massa nesse último ano no Palmeiras. O Endrick saiu daqui um tourinho, né? Forte pra caramba. Acho que não sei qual é a palavra. O biotipo, talvez seja essa. O biotipo do Endrick já é diferente. Ele já é muito mais... Mas se você pegar o Endrick quando ele aparece e quando ele sai... Mesmo assim. Em um ano e meio, a diferença é muito grande. O Estevão é mais franzino, né, Eugênio? O Estevão é franzino. Por isso mesmo ele precisa ganhar massa. Para enfrentar, ganhar força, ganhar explosão, ganhar no combate, porque você vai ter o combate ombro a ombro, o combate corpo a corpo,
No futebol inglês o nível físico é muito alto. E já é mais alto no Mundial de Clubes. Então, eu acho que às vezes ele perde um pouco do equilíbrio na hora de bater na bola, perde um pouco de força na hora de questão de físico, finalizar. É questão dele errar o alvo mesmo. Então, mas o erro na finalização se dá muito porque ele vai desgastando durante a construção da jogada. Pode ser. Então já chega numa condição de fragilidade que não lhe permite estar inteiro para bater melhor na bola. Eu acho que passa um pouco por isso. Por uma marcação mais forte mesmo, por um nível físico do jogo que exige mais dele. E talvez ele não esteja pronto ainda fisicamente para lidar com isso. É uma leitura, uma percepção minha de fora. Quando você sobe esse nível não só técnico, mas físico, ele vai ter mais dificuldade para colocar em prática aquilo que a gente sabe que ele pode fazer. E foi assim na seleção também, quando jogou contra o Equador. Ele não conseguiu brilhar, mostrar o que a gente sabe que ele pode fazer. É uma percepção minha. Eu imagino que isso ele vai ter que desenvolver na marra na Premier League. Assim, porque senão não vai jogar. Para estar nesse nível, tecnicamente não se discute, mas acho que vai ser algo importante para ele também na carreira. Até falava ontem, assim, em relação ao desempenho dos 2 primeiros jogos, que eu não achava que ele estava jogando mal, nem aquela questão do voto popular que ele ganhou os 2 melhores do jogo nas 2 primeiras partidas. Ele não havia conseguido desequilibrar, tanto que a gente viu pelos números de gol, de assistência, gerando muito jogo, mostrando que é diferente, mas pecando na definição das jogadas. Ontem acho que ele esteve abaixo, dentro do... Não acho que é uma questão totalmente preocupante, olha que decepção mundial do Estevão, mas assim... E pode arrebentar já no jogo contra o Botafogo. Perfeitamente. Mas eu imaginava também que pudesse... ter um impacto maior no resultado dos jogos, ainda que eu não acho que seja uma decepção, acho que até fez uma boa estreia contra o Porto, contra o Al-Ahly quase faz um golaço, que foi a grande chance do Palmeiras no primeiro tempo ruim. Então acho que ele tem mostrado que ele é diferente, que é o cara importante, mas de fato na hora de definir as jogadas acho que não tem conseguido ser decisivo como a gente imagina, tanto que a gente viu ali, né? 3 grandes chances perdidas. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês aí, primeiro do Jogo Aberto e depois aí do ESPN, o F360, falando muito desse jogo de ontem, que não deu pra reconhecer o Palmeiras. O Palmeiras entrou muito abaixo em campo. Primeiro tempo, então, deu muito espaço. Claro que tiveram algumas oportunidades de contra-ataque, de jogadas na área lá do Inter Miami, mas a grande verdade é que sim, o Palmeiras desse jogo de ontem, a gente passou mais susto do que imaginava. Todos vinham falando sobre a fragilidade da parte defensiva do Inter Miami. E tem 2 caras de cara que não marcam, que é o Soares e o Metz. E não sei, eu acho que o Abel quis respeitar demais. Então acabou montando o time errado. E eu acho que uma coisa que ele tem errado, cara, é deixar o Maurício no banco. É claro que o Maurício tem entrado no segundo tempo, tem feito diferença no jogo. Mas o Maurício merece ser titular, cara, não o Veiga. A gente fica na dúvida se ele quis... tirar um pouco o pé do time por causa dos cartões. Eu depois fiquei com esse pensamento. Será que o Abel pediu pro pessoal ir um pouquinho mais devagar, até para não correr o risco de tomar cartões? E tinha muita gente pendurada. E ele botou a maioria para jogar. Gomes, Piquerez, Rios. O Veiga, pra gente, cara, sinceramente, ele tá com cartão ou não. Nenhum dos 3 jogos, ele entrou nos 3 jogos. Tá? E foi titular, se eu não me engano, contra o Al-Ahly. Titular ontem. Não fez boas atuações. Não merece estar como titular. Não merece. E botou a pessoa que tá com o amarelo, foi todo mundo pro jogo. Então... muita gente falou assim, não, mas não botou para preservar o Maurício? Pode até ser que tenha entrado muito bem no segundo tempo. Mas o time ontem foi bem desorganizado. A gente conseguiu o empate, cara, no abafa. A verdade é essa.
foi no abafa. Só que a gente sabe que o nosso Palmeiras é esse time resiliente que toda a mídia sempre rasga elogios para isso. E a gente sabe que a gente não desiste, né? Vai até o final ali e por pouco, faltou pouco pra gente sair com a vitória. Aí seria, pô, espetacular. Mas o empate deu a liderança do grupo, a gente vai jogar contra o Botafogo. Confronto, um time que a gente já conhece, nosso time caiu para eles no ano passado, em outra competição. E aí a gente espera que o Abel consiga montar o time para viver essa revanche e passar pelo Botafogo e seguir para as quartas de final. Quero saber de você que assistiu o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado. O que você concorda, o que você discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, um grande abraço.